O seu assunto preferido, você. O do seu cliente, ele. Calma, eu vou explicar isso com um pouquinho mais de tranquilidade, vou ser um pouco mais específico, para você entender o que eu estou querendo dizer, tá bom? Ó, numa conversa, em uma história, na vida como um todo, o assunto que você mais gosta é você mesmo. O mesmo acontece com o seu cliente. O assunto preferido dele é ele mesmo. As pessoas são assim. As pessoas têm como assunto preferido em suas vidas a si mesmas, tá certo? A gente gosta de ser o centro de atenção. É verdade, é isso que acontece. Então, para você conseguir envolver uma pessoa em um assunto, o ideal é que você deixe ele ou ela contar as experiências que ele ou ela tem em relação a esse assunto. Quando você envolve as pessoas, você se torna mais interessante. E à medida que você se torna mais interessante, você consegue fazer com que as pessoas atuem, com que as pessoas tenham ações mais a seu favor. Em outras palavras, significa que você consegue fazer com que elas comprem aquilo que você está oferecendo em proporções maiores, tá bom? Eu sou André Beghini e você acabou de entender a essência do gatilho mental da conversa, que eu vou explicar em mais detalhes e como você pode gerar uma conversa melhor no seu dia a dia. E você vai se inscrever no canal e vai ativar as notificações para você receber material como esse, conteúdo como esse, que vão te ajudar a ser o melhor vendedor hoje do que você foi até ontem. O que resume a essência do gatilho mental da conversa, você já viu antes da abertura. Ou seja, você consegue fazer com que o cliente esteja mais interessado no assunto à medida que você deixa ele mais envolvido, falando mais sobre esse assunto, tá certo? E à medida que ele está mais envolvido, mais interessado ele vai estar, mais prestando atenção ele estará em você também, e assim estará mais propenso a fazer aquilo que você deseja, agindo ao seu favor, ou seja, comprando o seu produto, comprando o seu serviço, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho mais de detalhes sobre isso. No marketing de hoje, ou seja, com o advento da internet, mídias sociais e assim por diante, é óbvio que uma das maneiras de você fazer marketing é interagindo com o seu público-alvo, é fazendo também com que ele converse com você. Como assim? Então você faz pesquisas, faz questionamentos, pede para ele comentar, no seu conteúdo, nas informações, na propaganda. Então isso acontece muito hoje em dia. Caso você não esteja fazendo isso, você precisa começar a fazer isso a partir de agora. Isso é meio que o beabá, hoje em dia aí do marketing, principalmente o marketing digital, tá certo? É importante que você tenha essa interação com o seu público. Por quê? Porque ele vai perceber que você se importa com a opinião dele. Quando você pede a opinião dele, ele entende, ele pode responder ou ele pode não responder, mas de uma certa maneira ele já entende a sua intenção de conversar, a sua intenção de saber o que ele pensa, se ele gosta, se ele não gosta, qual é o feedback que ele tem, quais são as sugestões que ele tem. Então isso é muito importante, tá certo? Agora, saindo do mundo digitalizado e pessoalmente, quando você está ali, cara a cara com o cliente, ou até mesmo via telefone, mas quando você está numa conversa com o cliente, você é capaz de fazer com que ele se interesse, você é capaz de gerar uma conversa tão interessante, fazer com que ele se envolva tanto e que se sinta tão bem em relação a ele mesmo durante uma conversa que ele vai querer se tornar o seu amigo quando essa conversa terminar? Você acredita que sim? Imagine só isso acontecendo. Imagine que você consiga envolver tão bem o seu cliente em uma conversa que você tem habilidades tão importantes no mundo de hoje, onde as pessoas só conversam através de telas, não é mesmo? Imagine se você tiver isso pessoalmente, o quão importante, o quão especial ele vai se sentir em relação a você. E é justamente isso que eu quero trazer agora para você. Eu trouxe várias dicas, aliás, são 8 dicas que vão ajudar você a aplicar o gatilho mental da conversa e ser capaz de envolver mais os seus clientes e fazer com que eles comecem a agir a seu favor. Vamos lá, vamos aumentar aí essa conversão em vendas, tá certo? Então, agora eu vou passar cada uma das 8 dicas. Número 1. Uma conversa significa um perfeito equilíbrio entre falar e escutar, dizer e ouvir, tá certo? Você não precisa concordar com as pessoas a todo momento. Aliás, é possível que você discorde, mas tenha excelentes conversas, desde que você esteja aberto a falar a sua opinião, mas também a escutar. E assim você consegue ter um bom diálogo com as pessoas. Número 2. Não seja um multitarefa, tá certo? Não significa somente
durante uma conversa não ficar mexendo no celular, mas também significa você estar ali presente de corpo e alma. Você não pode estar numa conversa enquanto está pensando no feedback que você teve bem duro, que foi com o seu chefe lá pela manhã, ou algum problema que está acontecendo com o seu filho, ou o jantar que você vai fazer para a família hoje, tá certo? Não pode ser assim. Você precisa estar presente de corpo e alma para que você consiga se envolver completamente numa conversa e a outra pessoa vai perceber também que você está bem atento a tudo que ela tem a dizer. Número 3, não fique dando lições. Entre em uma conversa assumindo que você vai ser capaz de aprender alguma coisa. Então, deixe um pouco de lado somente as suas questões pessoais e esteja aberto a aprender, esteja aberto a escutar coisas diferentes, tá bom? Isso vai ser muito importante para a pessoa com quem você está conversando e também vai ser importante para você aprender. Foi Emerson quem disse o seguinte: todo homem me é superior em alguma coisa e nesse particular eu aprendo com ele. Então, pratique isso nas suas conversas. 4. Faça perguntas abertas. Eu sei que você já escutou isso várias vezes, mas presta atenção nessa perspectiva porque você vai começar a fazer isso de uma maneira bastante eficiente, tá certo? Começar as perguntas com o que, quem, quando, onde, como ou porquê são maneiras muito mais eficientes de você saber a opinião do seu cliente, tá certo? Quando você pergunta, por exemplo, você estava com medo? Ele vai se preocupar, ou ele vai dar ênfase à palavra que é mais forte nessa sua pergunta, né, que é medo. Então ele vai responder, sim, estava com medo, não estava com medo. Você vai perguntar, isso foi complicado para você? Sim, foi complicado. Ou não foi complicado. Tá? Então, se você fizer perguntas complexas, você vai ter respostas simples. Tá certo? Por quê? Porque você já está dando a complexidade da situação. O que você precisa é que ele dê a opinião dele sobre o assunto, tá certo? Então, é muito melhor você perguntar como ele se sentiu naquela situação. O que foi que ele precisou fazer para ele resolver aquilo, tá certo? Então, por que fazer isso, tá? Porque ele vai ter que parar para pensar na resposta. Quando ele para pensar na resposta, ele se envolve muito mais com o tema. E se envolvendo muito mais com o tema, você já sabe, né? Vai estar muito mais interessante a conversa e vai ajudar você a trilhar um caminho aí, né, para construir essa conectividade, essa conexão com ele. 5. Não compare a sua experiência com a experiência do cliente. Por mais semelhante que pareça uma situação que você já tenha passado também, tá? Você não está numa competição para provar nada para ninguém, tá? Quem sofreu mais ou quem fez algo mais legal, tá certo? Qual é a opinião ou qual é a experiência que mais vale nesse momento? Sim, a do seu cliente. Então, deixe com que ele desfrute da história, deixe com que ele desfrute ali de contar a experiência sem que você precise equiparar ou comparar uma experiência que você teve com a dele, tá certo? Porque você vai estar, de alguma maneira, tentando, né, mesmo que inconsciente, diminuir a história, a importância da história que ele está te contando. Então, não precisa comparar, não é o momento. Tá certo? Então, não compare suas experiências com as experiências do seu cliente. 6. Se o seu cliente não entendeu uma informação que você deu, não adianta você repetir palavra por palavra. Você não irá melhorar, você só irá piorar a situação, tá certo? Quando você ficar repetindo palavra por palavra que você já disse e o seu cliente continua sem entender, como que você acha que ele vai se sentir? Então o que você precisa fazer é tentar dar uma outra perspectiva, falar de uma outra maneira, utilizando novos exemplos para tentar ilustrar, para tentar resolver essa situação para que o seu cliente finalmente entenda. Então, de novo, não fique repetindo a mesma coisa, tá? Se o seu cliente não entende, só piora a situação. 7. Não escute o seu cliente apenas esperando a sua vez de responder, apenas esperando a sua vez de falar. Isso significa que você não vai conseguir absorver todas as informações que ele está te passando. Significa que você não vai conseguir usar argumentos imprescindíveis na hora de você fazer um fechamento. Significa apenas que você está esperando a sua hora de falar, tá certo? Então, escute com atenção o seu cliente, tudo que ele tem para falar, depois você vai absorver e aí vai chegar o seu momento de falar também. Então, a sua intenção ao escutar deve ser de escutar. 8. Se você tem dúvidas em quanto longa uma conversa deve ser para ser interessante, eu vou te falar uma frase que uma outra pessoa uma vez disse, tá certo? Uma boa conversa deve ser como uma mini saia. Deve ser curta o suficiente para manter interessante, mas longa o suficiente para conseguir cobrir todo o assunto. Seja breve,
mas consiga fazer com que a informação toda seja passada, tá certo? Então isso é bastante interessante. Mantenha isso na sua memória. Bom, é isso. Como eu disse, foram 8 dicas para ajudar você a ter uma conversa melhor. E nada mais se resume a você manter as pessoas interessadas no assunto. Ou seja, você consegue fazer com que as pessoas se sintam importantes porque você deixa elas envolvidas em um assunto, você mantém a conversa aí acontecendo com as perguntas abertas e nada mais faz com que elas se aproximem e ganhem mais conexão com você e elas vão agir ao seu favor. Então utilize o gatilho mental da conversa para que as pessoas deem a opinião delas e que elas gostem cada vez mais de você. Por quê? Porque você está ali para escutar o que elas têm a dizer, tá certo? Então pratique essas dicas, saiba como desenrolar uma boa conversa e no final, o que vai acontecer? Você vai vender mais, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, gostado dessas informações e dessas dicas e com certeza eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!